Eu acho que se engana quem não acha que o vestibular tá ali pra cortar. Tipo, ele tá ali pra cortar. Tipo, simplesmente, ele é um corte. Não é pra ser inclusivo, ele não foi desenvolvido pra levar a educação, pelo menos eu não acho, no Brasil, pra levar a educação pra população extremamente academicista, extremamente elitista, extremamente, assim, exclusivo, uma bolha, e tá ali pra cortar, assim, tipo, tanto que eu acho que isso sem nem contar a parte que a gente sabe, né, de desigualdade social e de desigualdade educacional no país, né, mesmo entre quem é, por exemplo, ampla concorrência, pra quem tá em escola particular e, tipo assim, igual eu, né, e tem essa diferença entre as escolas que já são pré-vestibular, né, e escolas normais, que são escolas de bairro, assim, normal, sabe? Já tem essa diferença entre a galera que é ampla concorrência, que é privilegiada, que é minoria. Acredito que deve ser uns 15, 10% da população que tá em escola particular, né? Ou por aí, uma parcela pequena da população. Já corta essa galera. Tipo assim, quando que você tem que estudar e mesmo assim, às vezes fazer cursinho, não sei o quê. Então assim, eu acho que o vestibular tá ali sim, pra excluir, pra selecionar, pra cortar a galera. Não tem pra todo mundo. E não tem pra todo mundo por quê, né? Não é inclusivo, não adianta. Não adianta também fazer uma prova acessível, porque aí a nota aumenta e aí não tem vaga, eles não abrem vaga. Não tem vaga o suficiente na faculdade pra todo mundo. Também não abre mais vaga para cotas sociais, é para privar, para selecionar. É para ter um pequeno grupo mesmo que vai continuar indo para a universidade e o resto maçante da população acaba ficando de fora. Eu não sei como funciona para as outras, isso eu vi só na USP. Mas, nossa, eu achei muita babaquice, porque, por exemplo, pra ser que é ampla concorrência, tem tipo 100 e poucas vagas. Aí pra EP, 46. Aí pra pretos, pardos, indígenas, uma vaga. Gente, eu falei... Eu falei, meu, que é isso? Por que só uma vaga? Porque você tem que disputar por uma vaga só porque você é preto, velho. E, meu, achei ridículo isso. Nossa, 46 vagas para EP é pouco, se você parar pra pensar quantas pessoas fazem a inscrição para USP, isso é nada, sabe? Eu já iria me inscrever na EP, né, mesmo, de escola pública, mas eu achei ridículo ver aquela uma vaga. Eu falei, meu, não é possível. Eu até coloquei em outros cursos e era uma mesmo, era nessa base de uma, duas, totalmente ridículo. Tive um amigo, né, que ele era amigo do meu ex, mas acabou virando meu amigo também. E ele passou na USP em História. E ele adorava. Só que ele também falou que, era muito boy em uma faculdade só. Muito, muito, muito boy. E o pessoal, quando ele mostrava a foto do pessoal, dos amigos dele, gente, só tinha branco. Eu fiquei indignada com tanto de branco. Eu até falei uma vez pra ele, falei assim, gente, cadê seus amigos pretos? Lá não entra, lá não pode entrar, porque era muita gente branca, muito boy. A forma de ingressão em faculdades públicas, principalmente, a gente pega de novo o modelo da FUVEST, que é o mais concorrido, é justamente uma forma injusta. É para impedir que haja essa mudança nesse caráter, nas estruturas arcaicas desse país. Eu faço uma comparação mesmo com as pessoas que eu conheço da minha escola antiga, que era uma escola pública, com as pessoas que eu conheço da minha escola atual. Você, dentro de uma escola pública, de uma sala de aula, você não é formado, você não é educado para perseguir o sonho acadêmico. Você acha que faculdade pode ser deixada para depois, se você ainda considerar a faculdade, porque tem gente que não considera. Talvez porque você escuta desde sempre que você não consegue, as dificuldades, que é muito difícil você ingressar naquela universidade pública, por exemplo, e é por isso que cada vez mais vai ficando o sonho ideal, ingressar em uma UFRJ, em uma USP, em uma Unicamp, porque a universidade pública, nos últimos anos, ela foi ganhando esse espaço de sonho para as pessoas, de ingresso para uma nova vida, justamente por essa dificuldade que a gente vê na sala de aula. Tem um aspecto que a gente vê que numa escola pública as pessoas são formadas para o trabalho. Então eu lembro que eu tinha colegas meus que no 9º ano, com 14, 15 anos, já estavam procurando emprego, enquanto eu estava procurando mudar de escola para melhorar a minha educação. Mas eu fui uma minoria lá dentro. A maioria procurando emprego, às vezes para ajudar em casa, porque
Como você pode pensar em faculdade, em loucura de faculdade, quando você precisa ajudar sua mãe a alimentar a família toda? Então isso já é uma coisa que vem da raiz, essa desigualdade. E aí quando você fala de uma prova, de um caráter extremamente difícil, que não contempla uma educação pública de verdade, você está falando o que eles querem. É para um grupo específico, é para uma pessoa de uma escola do nível da que eu tô hoje, onde você só pode estudar, só precisa se preocupar com estudar e entregar resultados. Eu tenho acesso ao Ferreto, a plataforma do Ferreto, o ProEnem. Eu comprei as 3. Uma meu pai comprou, outra minha avó comprou, né? Tipo, você parcela e tal. Então eu tenho a Gabartagel, o Ferreto e o ProEnem. E é bastante coisa, eu tenho bastante auxílio, graças a Deus, é um puta privilégio ter tudo isso na mão, sabe? Bom, eu pesquisei sobre os assuntos que caíram no vestibular que eu queria, que era o da FUVEST, que eram os assuntos que mais caíram nas últimas provas. E também eu recebi, tipo, alguns materiais emprestados de amigos, professores também. Um professor meu, ele tem uma filha que estava se preparando e os materiais que ela não usou mais, ele foi lá, deixou na escola para quem quisesse pegar. Inclusive, ninguém quis pegar. Só que eu fui e peguei alguns materiais. Então, assim, boa parte foi emprestado mesmo e outras de pesquisas. Eu só conheço 2 que estavam se preparando mesmo para o vestibular. E os 2 fizeram cursinhos, um popular e o outro pago. O vestibular virou uma coisa assim, não é tipo, faz o ensino médio, estuda o ensino médio e você passa. Você tem que fazer pré-vestibular. Que escola brasileira passa Quincas Borba? 9 Noites, Terra Sonâmbula, enfim, poemas escolhidos do Gregório de Matos. Nem a minha, entendeu? Nem a minha, acho que só a escola pré-vestibular. A minha escola ela nos prepara com simulados, a gente tem simulados frequentes na escola. Eles realmente são feitos mais para a gente estar habituado a essa fórmula, a esse modelo de provas. Provas longas, às vezes muito cansativas, com textos longos, às vezes maçantes até, mas essa estrutura ela segue até o 2º ano em tempos normais. O meu 2º ano foi de pandemia, teve uma pequena alteração. Quando a gente chega no 3º ano, o primeiro semestre continua, 2 simulados por bimestre, então ao todo no 3º ano são 4 simulados que a gente faz no primeiro semestre. E a partir do 2º, esses simulados eles vão alternando. Então, um simulado ele é FUVEST, outro simulado ele é Enem, primeiro e 2º dia, dividido como a estrutura tradicional do Enem. E a gente vai fazendo isso até o final do ano. Então, acho que, obviamente, isso vai ajudando a gente a diversificar e a entender o modelo de cada prova que a gente tem que fazer. Não, na escola pública você não tem, tipo, simulado, não tem nada. Mas os professores, eles incentivam bastante. Nesse ano, uma coisa que eu escutei de uma professora foi: vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. Faculdade de agora não é garantia nem de emprego. Enquanto outros falavam, vai fazer faculdade, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, assim, sabe, cada um, acho que isso vai muito da cabeça de todos nós, porque da mesma forma que alguns te incentivam, alguns botam você pra baixo, te colocam na realidade que você tá. E a gente escutava muito isso, tipo, nessa época de pandemia, quem ficou pra trás foram vocês. E a gente escutou muito isso. Tinha professor que desenhava na lousa, assim, vários pauzinhos, tipo, um do lado do outro. Aí falava assim, você que não fez nada em pandemia, não leu livro, você tá aqui. E o aluno de escola particular que também não leu nada, ele tá aqui. Então, tipo, ele te mostrava que mesmo os 2 tendo feito as mesmas coisas, por estar na particular e ter a cobrança da escola, eles ainda estavam acima de você. Então, teve sim um incentivo, mas também teve aquele tapa na cara. Tipo, se você não fizer, minha filha, você não vai conseguir, você não vai passar. Então, ou você escolhe outra coisa pra fazer da sua vida, ou eles vão estar sempre à frente de você. É bem complicado mesmo. Tem professores que eles são... Tipo, eles dão um tapa na sua cara de realidade, assim. Eles falam pra você mesmo, porque... assim, parece até que a gente tá acostumado. Por exemplo, se a gente conta isso pra uma pessoa de escola particular que sempre tá sendo incentivado a conseguir, tipo, você vai conseguir passar em medicina, engenharia, você tá o tempo todo aprendendo aqui, seu pai tá pagando e você tá aprendendo.
é muito diferente, porque a gente tem aquele tapa na cara, sabe? Por estar abaixo, o ensino não é o mesmo, as formas que eles tentam dar aulas, tipo, não é a mesma, sabe? Eu vejo isso pela minha irmã mesmo. A minha irmã mais velha, ela é professora dos pequenininhos, né? Ela é pedagoga. Então, assim, e eu tenho uma irmã que é pequenininha também, que é da mesma idade dos alunos dela. E a forma como era o ensino era totalmente diferente. Minha irmã, ela nunca teve uma professora ali no pé dela para ensinar para ela que B com A é Bá. E ela teve que aprender isso em casa. A gente ensinou ela, tipo, sabe ler, mas por que ensinamos ela em casa? Senão ela também não iria saber de nada, como muitos colegas dela não sabem. Agora, os alunos da minha mais velha, tipo, eles sabiam de tudo, sabe? Minha irmã, ela sempre estava ali ajudando eles, então era ali online. Tipo, você tinha que acordar cedo para fazer aula, tinha que ter aquela cobrança, sabe? Saiu da pandemia, eles já deram um jeito de ainda ter aula, ainda ensinar. E na pública, não. Na pública, eu fiquei muito tempo jogada. Acho que esse ano só voltou um tempinho com o EAD, mas também estava muito jogado, sabe? Ninguém estava acostumado com aquilo. Era um professor ensinando, não sei o quê. E a única coisa que te dava nota era você ter a presença ali. E aí você tá em casa, sem fazer nada, num dia frio, cansado pra caramba. Você vai entrar no centro de mídias e pensar o quê? Gente, eu só preciso da presença pra passar de ano. E foi o que muitas pessoas pensaram, sabe? Então acho que... não, na verdade eu não acho, tenho certeza. Isso é totalmente... A balança tem um lado que sempre pesa mais.